Olá, crianças! Aqui é a tia Ingrid, esse é mais um EBD na TV. E a tia tá aqui pra gente contar a história da Bíblia, aprender de Deus e da palavra de Deus. Mas antes da gente começar, como sempre, a gente vai fazer uma oração e cantar uma música, tá bom? Então, antes da gente orar, a gente vai fazer a frase das mãozinhas. 5 dedos nessa mão, 5 dedos na outra mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Então, vamos fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas. Com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão repetir a oração da tia, tá bom? Papai do céu, me ajude a entender a tua palavra. Obrigado por essa história que a tia vai contar. Em nome de Jesus, amém. Amém! A música que a tia vai cantar agora fala sobre crescer e seguir Jesus e querer ser igual a Jesus. Então, a gente vai cantar e você vai acompanhar a tia, tá bom? Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, estica, estica. Eu quero trabalhar pro meu Jesus sem fim. Vamos de novo? Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar pro meu Jesus sem fim. Muito bem! Agora a tia vai começar a nossa história. Agora vamos para a nossa história. Vocês lembram que as tias, nas outras aulinhas, nas outras histórias, estavam contando sobre uma pessoa muito especial que tinha na Bíblia? O nome dele é Davi. Olha ele. Mas ele não era muito grande, ele era pequeno. Mas ele era valente e Deus estava com ele. Vocês lembram quando ele foi para a guerra e enfrentou o grandalhão do Golias? O Golias era muito grande e Davi enfrentou o Golias e conseguiu ganhar do Golias. Só que, depois de um tempo, o rei, naquela época, o nome dele é Saul. O rei estava preocupado. Ele andava muito preocupado, não conseguia dormir. Olha ele tá lendo, tá aqui todo preocupado. E ele pediu ajuda de outras pessoas para saber como que ele poderia fazer para ele conseguir ficar mais tranquilo e ficar mais calmo, porque ele estava muito preocupado e não conseguia dormir direito. E eles lembraram o rei de Davi. Davi sabia tocar harpa. A tia Laura tinha falado. Depois que o rei chamou Davi, Davi ia lá tocar a harpa para ele. Então, Davi estava sempre lá indo tocar a harpa. E o rei ficava mais calmo, porque Deus estava com Davi. Deus estava sempre com Davi, conduzindo a vida dele. Então, dava para sentir isso quando o rei estava com Saul. E aí, Deus tinha nos planos dele feito Saul para ser o rei. E o verdadeiro rei não tinha gostado nada disso. O Saul não gostava disso. Então, mesmo que Davi fosse lá, tocasse para acalmar ele, depois de um tempo, Saul ainda continuava bravo com Davi, porque ele não achava que Davi devia ser rei. E aí foi bem difícil. Saul fez de tudo para Davi não ser rei, mas não adiantou, porque sempre o que Deus quer para a nossa vida, ele vai acontecer, porque Deus sempre faz o melhor para a gente. Então, o Davi acabou virando rei. Olha que legal! O Davi tinha virado rei.
Olha só que legal, ele tinha uma coroa. Eu também tenho uma coroa. E Davi virou rei e ele sempre procurava Deus para ele ter sabedoria e ele saber o que fazer, porque afinal de contas ele começou cuidando de ovelhas e agora ele tinha que cuidar de várias pessoas. Então ele sempre pedia para Deus e conversava com Deus para que Deus, através dele, fizesse o que era certo e para que ele soubesse o que ele tinha que fazer. Então Davi tinha virado rei. Depois de Saul ter tentado com que Davi não virasse rei, ele conseguiu virar rei, porque os planos de Deus sempre acontecem. O que Deus tem para a nossa vida é sempre o melhor. Então a gente tem que lembrar que Davi sempre seguia a vontade de Deus e ele fazia o que Deus pedia. E ele é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, porque ele estava sempre buscando a Deus, conversando com Deus para saber o que ele tinha que fazer. Porque para você saber o que Deus quer para sua vida, você tem que orar, você tem que conversar com Deus, lendo a Bíblia também. E Davi fazia tudo isso. Então ele era um homem segundo o coração de Deus e ele virou rei para cuidar de toda uma nação. Um rei muito esperto. Então, a gente tem que orar, sempre conversar com Deus, para que Deus mostre pra gente tudo que Ele quer para a nossa vida. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar, que palavra difícil. Sem cessar quer dizer sem parar, sem se cansar. A gente tem que orar sem se cansar, conversar com Deus sempre. Lembrando, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então, vamos fazer igual Davi, que obedeceu a Deus, que orou a Deus e conversava com Ele para fazer o que era certo, tá bom? Então, crianças, a nossa história de hoje é essa e a tia tá aqui agradecendo por mais uma visita de vocês e a gente se vê numa próxima, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!